Manuais da Palavra Viva, Autoridade sobre a Futilidade, Parte 1. Lição de número 5, O Grande Manso, por John Robert Stevens. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossebrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde estás a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Lucas capítulo 8, versículos de 22 a 26. Existe alguma explicação para a autoridade ilimitada que Cristo tinha para repreender ventos e ondas e ver tempestades se submetendo a Ele? Esta é uma questão difícil de responder. Superficialmente podemos dizer que isto acontecia porque Ele era o Filho de Deus. Mas esta não é uma resposta satisfatória. Jesus disse: Eu nada posso fazer de mim mesmo. João capítulo 5, versículo 30. Por que ele disse isso? Cristo era tão incapaz quanto qualquer homem e tão limitado quanto toda a humanidade. Você pode repreender o vento e fazê-lo parar? Você pode acalmar uma tempestade? Você pode caminhar sobre as águas? Pode ressuscitar mortos? Não. Você não pode fazer estas coisas por si mesmo. E nem o Senhor Jesus podia. Ele disse: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João capítulo 8, versículo 28. Jesus não podia fazer nada através da sua natureza divina, pois ele tinha que ser tão limitado quanto você e eu. De outra forma, sua vinda não teria tido nenhum significado. Jesus não era um super-homem ou um Deus encarnado no corpo de um homem sem qualquer limitação. Ele foi tentado de todas as formas, assim como nós somos tentados, e ele tinha que ser tão limitado quanto nós somos. Eu creio que ele era limitado até no seu conhecimento a respeito de quem ele era. Jesus cresceu em graça, conhecimento e sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 14. A palavra diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Aos 12 anos de idade, ele tinha uma consciência de quem ele era, pois disse no templo: Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49, parte B. Como Jesus poderia ter sido tentado por Satanás se não tivesse limitações? Algumas pessoas pensam que ele não era passível de cometer pecado. Mas se ele não fosse passível de fazer qualquer coisa errada, então sua vitória não teria nenhum significado para nós. Foi necessário que ele fosse tentado de todas as formas, assim como nós, o que significa que ele era passível de fracasso e pecado. Contudo, a palavra diz que ele era sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Isto é significante, pois mostra que ele enfrentou as tentações com as mesmas limitações de um homem e venceu através dos mesmos meios que estão disponíveis para nós. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele e o levou ao deserto, ele enfrentou as tentações da mesma maneira que nós enfrentamos. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Como vencemos Satanás? Pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, e pela palavra do nosso testemunho. Nós proclamamos, está escrito, cremos na palavra de Deus e a testemunhamos. Nós vencemos através dos mesmos meios pelos quais Jesus venceu. No livro de Lucas, vemos Jesus repreendendo o vento e as ondas, e nos nossos corações e mentes começamos a nos perguntar: como ele fez aquilo?
A resposta está em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Observação: ele se esvaziou de todos os seus atributos divinos e de sua natureza divina. Segue o texto. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós iremos passar pelas mesmas coisas que Cristo passou. É importante que saibamos disso, pois estamos lidando agora com uma questão muito profunda. Como chegar a uma posição em que tenhamos completo domínio sobre a futilidade que está em toda a criação? Como a manifestação dos filhos de Deus em poder e autoridade virá? Para responder isso, devemos estudar a vida de Cristo e ver como ele se movia à autoridade. No nível humano, ele se movia à autoridade, se humilhando e tornando-se completamente submisso ao Pai. Pois ele disse: "E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." João capítulo 8, versículo 29. Foi em completa submissão que ele se esvaziou, desceu à terra e foi obediente a ponto até mesmo de morrer. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: "Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?" Respondeu ela: "Ninguém, Senhor." Então lhe disse Jesus: "Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais." João capítulo 8, versículos de 9 a 11. A submissão vem antes da manifestação de autoridade. Houve algum tempo em que a futilidade tão grande invadisse as nações e a economia como agora? Satanás está rugindo como um leão nesses dias. Ele está ansioso para prolongar aquilo que Deus impôs à criação. Por isso ele está rugindo contra os filhos que irão libertar a criação da futilidade. Satanás tenta sufocar você com o espírito de futilidade, mas você deve vencê-lo. É essencial que nos movamos em autoridade. Se desejamos ter autoridade sobre o espírito de futilidade que está rugindo contra nós, devemos voltar ao básico. Devemos nos mover em submissão. A submissão sempre foi importante, mas ela é a verdade dessa hora. À medida que nos tornamos totalmente submissos ao Senhor em nossas vidas e cremos para que seu reino venha à luz, nós somos alinhados com a autoridade de Cristo. Por esta razão, Satanás está trabalhando para criar toda a rebeldia que ele puder. Ele está fazendo tudo o que pode para prolongar as limitações que foram impostas sobre a raça humana. Deus está abrindo as portas para que sejamos livres das nossas limitações e nós seremos libertos através da nossa submissão ao Senhor. Uma vez completamente submissos, estamos prontos para nos mover em autoridade. Então podemos nos mover como o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele pôde repreender os ventos, ele repreendia as ondas e se fazia grande calmaria. Os discípulos viram apenas as obras de Jesus. Eles não perceberam a submissão completa e total que Cristo tinha ao Pai e que tornou aquela autoridade possível. Jesus disse: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma." Mateus capítulo 11, versículo 29. Cristo possuía uma mansidão e humildade de coração diante do Pai. Ele nos diz: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." Mateus capítulo 5, versículo 5. Esta é uma palavra que muitos cristãos rejeitam. Colocando essa passagem de uma maneira mais clara: bem-aventurados aqueles que não vivem para o seu próprio ego. Bem-aventurados os submissos. Bem-aventurados aqueles que estão desejando perder suas próprias identidades. Bem-aventurados aqueles que estão desejando perder suas vidas por Ele, pois eles as encontrarão.
Lucas capítulo 9, versículo 24. Os mansos são aqueles que irá se mover na autoridade de Deus. Eles são aqueles que herdarão a terra. A manifestação dos filhos de Deus virá através de um povo que é completamente submisso ao Senhor. A sua autoridade será manifestada em você na mesma medida da sua submissão a Ele. Você pode pensar que tudo o que você precisa fazer é usar o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo nos seus lábios não será mais eficaz do que Ele no seu coração. Se você está se curvando ao nome de Jesus e é submisso à autoridade desse nome no seu coração, então esse nome será eficaz em sua boca. Atos capítulo 19 conta a respeito dos filhos de Cefa que tentaram expulsar um demônio dizendo: "Conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." E o espírito maligno respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o espírito saltou sobre eles, subjugando-os. Atos capítulo 19, versículos de 13 a 16. Os filhos de Cefa tentaram usar o nome de Jesus e de um dos apóstolos para expulsar um demônio, mas o demônio não obedeceu. Demônios não têm que respeitar o nome de Jesus mais do que a pessoa que está usando esse nome. Se a pessoa respeita e honra o nome do Senhor, os demônios também o honram. Quando entramos em uma completa submissão, somos capazes de assumir autoridade sobre quaisquer circunstâncias que venham a surgir. Não importa o quão fúteis essas circunstâncias possam parecer. Esse espírito de futilidade tem que ser quebrado primeiro em nossos corações. Uma vez que esse espírito esteja destruído em nós e nós não estejamos mais andando em confusão, mas em completa submissão ao Senhor, então poderemos tomar domínio sobre a futilidade em todas as áreas. Precisamos compreender os caminhos do Senhor para que possamos compreender os caminhos de Satanás. Precisamos compreender a forma de ação de Satanás de maneira mais clara do que compreendemos agora se desejamos vencê-lo. Antes de uma luta, um boxeador estuda os movimentos do seu oponente em ação para se tornar familiar com todos os métodos que ele usa. Então o boxeador vence seu oponente, pois conhece seus pontos fracos. Devemos estudar o inimigo e descobrir o que ele está fazendo, em que pontos ele blefa e em que pontos ele é fraco. Deixe-me dizer algo a você a respeito de Satanás. Ele tem poder, mas você não tem que ter medo porque ele não tem nenhuma autoridade. É por esta razão que ele vem rugindo como um leão. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele tem que blefar e rugir porque ele não tem nenhuma autoridade. Toda autoridade no céu e na terra é dada ao Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 18. Principados e potestades foram despojados de sua autoridade por Jesus Cristo. Satanás tem outro ponto fraco que você precisa conhecer. Ele não pode mudar leis e princípios. Ele pode apenas tentar distorcer e deturpar o uso dessas leis. Ele tem que aceitar o mundo da maneira como Deus o criou. O próprio Satanás tem que se curvar às coisas da maneira que elas são. Quando Deus impôs a futilidade ao homem por causa da sua queda, Satanás começou a usar isso em seu próprio benefício. Ele não podia inventar algo novo, ele somente podia trabalhar em cima de algo que já existia. Quando a morte foi imposta ao homem, Satanás começou a usar o princípio da morte para atormentar as pessoas através da feitiçaria, assassinato, guerras e muitas outras coisas. O instinto de autopreservação e a luta pela identidade pessoal surgiram no homem por ele ter se afastado de Deus. Satanás não pode mudar isso, e portanto ele procura usar esta situação. Satanás virá contra você através desse instinto de autopreservação, fazendo você sentir que deve cuidar de seus próprios interesses, pois se você não o fizer, ninguém o fará. Isso é uma mentira, é o instinto do qual Satanás se utiliza. Você é um indivíduo e no seu estado de queda você é por necessidade independente. Mas se você deseja amar o Senhor e servi-lo e deseja dar a sua vida a Ele e perdê-la por Ele, então você encontrará. Mateus capítulo 16, versículo 25. Você terá que lutar contra este instinto de autopreservação e desejar perder a sua vida por Cristo.
No dia em que você desejar fazer isso, você irá entrar na libertação do Senhor por causa de sua total submissão a Ele. Satanás tenta manter o instinto de independência em relação a Deus que o homem tem. Em sua total submissão e subserviência ao Senhor, você coloca a sua vida nas mãos de Deus de maneira completa. Este é o único modo de escapar da independência que o homem herdou como filho de Adão e Eva. O que devemos fazer agora? Temos que romper com toda a forma humana e nos apropriar de uma maneira divina e nos mover, entregando nossas vidas ao Senhor completamente e nos tornando inteiramente submissos a Ele em relação àquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Quando compreendemos a importância disso, podemos compreender como Satanás age contra nós e como muitas vezes ele obtém sucesso. Quando você percebe que deve vencer a velha natureza, você pode tentar fazer isso através do seu empenho e força de vontade. Satanás sabe que enquanto ele o mantiver independente de Deus, você continuará a lutar contra a velha natureza. Você pode tentar lutar contra a concupiscência, ambição ou contra certos hábitos, mas nunca terá uma vitória completa. Haverá sempre uma maneira através da qual Satanás poderá atingi-lo, porque ele conseguiu manter você separado de Deus. Ele opera em você como uma unidade independente, pois é isso que você é estando separado de Deus. Ser um cristão apenas não é suficiente. Você tem que se dar totalmente ao Senhor para pertencer a Ele. Nesta rendição e submissão, você encontrará a libertação de tudo o que incomodava no nível velho. Esta é uma verdade absoluta. Você não deve tentar solucionar seus problemas. A resposta está em se render a Deus. Isto o coloca em uma posição em que você pode se apropriar da graça para a libertação e purificação do que você necessita. Lucas capítulo 8, versículos de 27 a 40, relata o que aconteceu quando Jesus e seus discípulos chegaram à terra dos Gerazenos. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Observe que o demônio sabia quem era Cristo. Seguindo o texto. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não lhe mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passava, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Observe que quando pediram a Jesus para que saísse, ele saiu. Continua o texto. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Aquela tempestade não foi um acidente. Tenho ouvido relatos a respeito de rajadas de vento que surgem aparentemente do nada no mar da Galileia.
E provavelmente foi isso que aconteceu. Por outro lado, o reino de Satanás é astuto o suficiente para ter previsto a viagem que Jesus faria. Aqueles demônios tinham um verdadeiro conhecimento de Cristo e se referiram a ele como o Filho do Altíssimo. Eles sabiam que Jesus era e clamavam para não serem atormentados. Aquela tempestade pode ter ocorrido porque Jesus estava vindo para confrontar e expulsar aqueles demônios e libertar aquele homem. Sempre que você começa a caminhar com Deus, parece que o inimigo antecipa a libertação que virá e faz tudo o que pode para colocar algo no caminho, para trazer algum tipo de tempestade ou circunstância para distrair, atrasar ou desanimar você de perseguir a vitória que você está prestes a obter. Satanás pode antecipar e prever certas coisas, mas eu não creio que ele saiba de todas as coisas. Há muitas coisas escondidas no coração do Pai. Quanto ao dia e a hora de sua volta, Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Há coisas no coração de Deus que Satanás não conhece, e há coisas nem mesmo o Filho amado conhece. O Pai retém muitas coisas para si próprio, e esta deve ser a razão pelo qual, quando muitos profetas declaravam a palavra, uma profecia podia se referir a muitas coisas diferentes que Deus iria fazer. Nos livros dos profetas do Velho Testamento, Deus cuidadosamente inseria referências aos sofrimentos de Cristo e à glória a ser revelada nas suas primeira e segunda vindas. O fato de essas passagens haverem sido inseridas em meio a passagens que se referiam a diferentes eventos mostra que até mesmo os profetas não eram permitidos pelo Espírito Santo a compreenderem a sequência de eventos no plano de Deus. A maioria das profecias no Velho Testamento que se referiam a Cristo fala do glorioso reino de Cristo que estaria por vir. Apenas algumas passagens se referem à primeira vinda do Senhor, quando ele viria para sofrer e se tornar o nosso Salvador e Redentor. Lembrando profecias do Velho Testamento, os discípulos perguntaram a Cristo depois de sua ressurreição: Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Cristo respondeu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículos de 6 a 8. Contudo, os primeiros apóstolos não anteciparam que 19 séculos se passariam em que o Senhor retornasse. Eles começaram a pregar o retorno do Senhor imediatamente. Há hoje modernistas que escarnecem dos primeiros discípulos porque eles esperavam que Jesus voltasse no primeiro século. Ninguém sabia quando ele voltaria. O dia e a hora ninguém conhecia, mas eles deveriam pregar o iminente retorno do Senhor, pois ele poderia voltar a qualquer momento. 19 séculos se passaram e Jesus não retornou nas nuvens como os discípulos o viram ascender. Isto não significa que ele não voltará. Significa simplesmente que o elemento cronológico a respeito desses tempos e épocas está escondido no coração do Pai. Nesses dias é muito importante que compreendamos que Deus está confiando a nós a manifestação dos filhos de Deus. Quanto tempo ainda levará? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas sei que Deus não está nos guiando para um beco sem saída. Estamos sendo guiados diretamente para tudo o que Deus tem para nós. Estes são dias em que devemos abrir os nossos corações e avançar com tudo que há em nós. Satanás não estaria lutando tão ativamente contra nós se ele não previsse o que virá. Ele tem consciência de que o tempo dele é curto e então ele está rugindo contra nós, habitantes da terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. A intensidade dos esforços de Satanás não deve ser um motivo de desencorajamento, mas sim uma das maiores evidências daquilo que Cristo está fazendo. O objetivo dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é fazer com que não mais andemos como os gentios na futilidade da mente. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 17.
O espírito de futilidade deve ser quebrado por nós que estamos andando na restauração sob a ordem divina. Sem sombra de dúvida, essa restauração nos guiará a uma libertação da futilidade da mente que repousa sobre todo o mundo, para que nos tornemos renovados no espírito das nossas mentes e comecemos a caminhar nas coisas do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 23. Você está consciente das táticas de Satanás e da maneira como ele usa as coisas naturais na sua vida para confundi-lo e perturbá-lo? Isto realmente não importa. Apenas tenha consciência de que Satanás é completamente desprovido de autoridade. Ele não pode criar uma nova lei. Ele não pode criar um novo mundo. Ele não pode fazer nada, a não ser tentar atormentá-lo e atrasar o que Deus está fazendo na terra. Quando você perceber isso, você magnificará o Senhor e minimizará Satanás. Peça ao Senhor que o ajude a ver isto e abra o seu coração. Talvez você esteja realmente sendo batalhado por Satanás e esteja se perguntando o que fazer ou para onde ir. Você não sabe o que fazer e parece que Jesus está dormindo enquanto você está perecendo. Ele tem autoridade sobre ventos e ondas. Acorde-o. Abra o seu coração para ele. Se você não acha que ele esteja dormindo, então fale com ele. Submeta-se totalmente a ele para que você tenha autoridade sobre a tempestade que Satanás está trazendo para virar seu barco. O segredo da vitória está na sua submissão. Seja qual for a futilidade ou confusão que esteja reinando em nossas mentes e em nossos corações, devemos buscar ao Senhor para que Ele nos liberte disso, que aprendamos novamente o que significa ser submisso, pois é a submissão que nós buscamos acima de qualquer coisa. Que nos arrependamos da nossa arrogância e do nosso pensamento e ações independentes. Devemos aprender a sermos guiados pelo Espírito e sermos totalmente submissos ao Senhor em todas as coisas. Quando a futilidade for quebrada, você ficará surpreso com a libertação que virá e com o quão livre você se sentirá. Ao invés de tentar resolver seus problemas, lute contra o espírito de futilidade que há dentro de você. Coloque-se nas mãos do Senhor para servi-lo e deixe-o cuidar de tudo mais em sua vida. Sejam abençoados. Amém. O ensinamento contido nesta mensagem foi dada originalmente como palavra viva para uma congregação. Sem dúvida, ela mudará a sua vida, assim como tem mudado a de muitos outros. Esta e outras mensagens estão publicadas em nossa biblioteca na internet. Acesse o site www.bibliotecareinonet.com.br. Cadastre-se como usuário e desfrute dos ensinamentos do Reino de Deus.